Capítulo 8. Decisão profissional e primeiros escritos. Com o fim da minha vida na escola do ensino médio, eu já tinha um esboço de um planejamento da minha vida profissional. Como sempre, eu compartilhava minhas ideias com Mãe d'Água e ouvia suas opiniões. Mesmo que instintivamente eu perseguisse meu objetivo, de forma tão natural como respirar, diversas vezes as dúvidas me abatiam e de repente tudo o que eu escrevi parecia sem graça e insignificante. Me dava vontade de desistir, porém, como se fosse uma função involuntária do meu corpo, eu me planejava apesar da angústia e das dúvidas. Mas até as minhas preocupações não duravam muito tempo na minha cabeça. Antes que eu percebesse, tinha colocado as preocupações de lado por um tempo e pensaria nelas mais tarde. Não foi uma vez que fui criticada por me refugiar no meu mundo de fantasia, ao invés de encarar a realidade. Quando eu era criança, ficava mal por isso e me sentia fracassada por estar fugindo. Apesar de ter escolhido uma profissão, havia um problema pessoal nisso. Eu não tinha nenhuma expectativa sobre o futuro. A visão era tão nebulosa quanto qualquer outra carreira artística que cheguei a ter interesse. Eu escrevia simplesmente por escrever, porque eu gostava de criar. Escrever e desenhar eram as únicas opções que eu podia ser criativa. Somente isso bastava para investir em carreira? Eu não sabia. Mesmo com os testes vocacionais, no fim, somos nós que temos que responder nossas perguntas. Resolvi bloquear todas as preocupações. O mundo poderia não se interessar, então faria por eu mesma. Se eu tivesse sucesso, ótimo. Se eu falhasse, bem, pelo menos teria certeza de que não teria dado certo de qualquer jeito. Resolvi procurar Mãe d'Água. Já sabia que ela faria ao ouvir meus planos. Ainda assim, eu me sentia melhor falando com ela. Precisava falar com alguém. Minha mãe estava me cobrando muito. Isso estava me sufocando a ponto de enlouquecer. Mesmo que Mãe d'Água falasse o que me irritava ou magoava, era só com ela que eu podia me abrir sem medo de críticas e julgamentos. E sabia que ela não me atingia por mal. Caso contrário, poderia ter se aproveitado da situação há muito tempo. Era fácil esquecer que ela também era uma pessoa normal. Acho que as pessoas a procuram porque ninguém se sentia obrigado a escutá-la. Depois que meu hábito de escrever diários evoluiu para escrever histórias, eu precisava escrever algo coerente. Até então, eu só escrevia o que me vinha na cabeça. A raiva e o ressentimento que eu sentia eram predominantes. Então, os primeiros escritos foram fáceis e preocupantes. Meus primeiros cadernos foram para eu colocar para fora tudo o que eu sentia, treinar minha escrita e aperfeiçoar minhas ideias. Quando eu era mais nova, não tinha ideia de que isso se chama brainstorm. A partir daí, pude escrever histórias mais coerentes e saudáveis. Quando você desenvolve o hábito da redação, ouvirá a importância de revisar. Comigo não é diferente. Meus textos costumam ser curtos e diretos. Já tentei mudar detalhando cenas e personagens, mas não deu certo.
escrita parece falsa se faço isso. Minhas ideias parecem artificiais. Preciso ter atenção na ortografia, conteúdo coerente, terminar uma história que começo e, este considero mais importante, está em sintonia com o que estou escrevendo. Costumo dizer que vivo o que escrevo. Fazendo parte da história é como torná-la real. Eu não sei explicar melhor. Os desafios para ser escritora eram muitos, e o que me assustava era não poder usar meu talento artístico. Criar é parte fundamental da minha existência, quase como uma função básica do corpo. Se não bastasse o sentimento de ser inútil, o futuro colocava mais pressão nas minhas costas. Minha mãe não parava de me cobrar por uma carreira. Eu tinha feito incontáveis provas para as escolas técnicas e cargos públicos, mas não passei em nenhuma prova. Admito que mais da metade eu respondia de qualquer jeito. Chegou ao ponto que eu nem sabia mais o que estava fazendo naquelas salas. Eu entendia que era preocupação, e hoje entendo que era preocupação a nível tóxico para nós duas. Ainda que eu tivesse essa aparente vantagem sobre os outros adolescentes da época, eu pressentia que não havia espaço para eu ocupar nos lugares que me empurravam. Mãe d'Água dizia que eu encontraria meu lugar no mundo, mas muitas vezes eu me questionava se havia mesmo um lugar para eu ir. Outra coisa que me assustava era a minha dificuldade de aprender, citada anteriormente. Quando comentei com Miriam sobre isso, ela disse que eu deveria me concentrar no que eu queria da minha vida.